Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 11 de agosto e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com a embaixadora no combate à pedofilia, Maura de Oliveira. Doutora Maura, muito obrigado pelo prestígio da sua presença aqui. É super significativo para nós falarmos de um assunto que muita gente vira as costas. Muita gente não quer conversar sobre esse assunto, mas é preciso cada vez mais falar da pedofilia e do combate à pedofilia. Agradeço demais, Maura, essa grande oportunidade. Só a comunicação para levar o conhecimento necessário que a sociedade inteira precisa ter. Nós estamos invisibilizando esse tema há gerações e gerações. E agora é preciso darmos um basta. Crianças estão sendo sacrificadas, Mauro, da forma mais cruel possível. Agora, doutora Maura, quando a gente olha assim, o nosso parlamento, os nossos representantes, não há assim nitidamente uma falta de sensibilidade por parte de muitos deles, evidentemente não são todos, mas de muitos deles, no sentido de criarem leis mais rígidas que possam penalizar o pedófilo, penalizar o abusador? Sim, com certeza. Nossas leis são muito brandas e é muito difícil prender um pedófilo. É muito difícil. Mas por que acontece isso? É preciso ter provas de materialidade e os pedófilos são inteligentes o suficiente para coibirem que essas provas sejam alcançadas. Menos de 10% é que nós temos de prova de materialidade. Então é muito difícil, principalmente quando consideramos crianças, digamos, até 3, 4 aninhos, 2, 3, 4 aninhos, bebês, que também são abusados. Como vai ser a forma se a criança ainda não tem uma verbalização perfeita, adequada, né? A memória dela ainda não é suficiente para verbalizar o que aconteceu. Então é muito difícil e aí precisaríamos de uma prova material, que seria o sêmen, seria o flagrante, e tudo isso é muito difícil. Os nossos policiais lutam muito para conseguirem prender. E quando conseguem, esse pedófilo ou esse abusador, ele já abusou de 50 até mais de crianças. Raramente ele é pego na primeira vez. Na Lei Maria da Penha, por exemplo, a lei prevê que vale o depoimento da vítima. Sim. No caso do pedófilo ou do abusador, a complicação é maior, isso. Muitas vezes ele sai da delegacia ou de uma audiência comemorando. Com certeza, várias vezes. É difícil para a criança fica com medo. A criança abusada dificilmente fala, ela fica calada. Porque sentimentos de medo, de culpa, de vergonha, é exatamente isso tudo que nós carregamos. E quando eu falo nós, é porque eu também fui abusada na infância e sei exatamente o terror que uma criança vivencia quando está sendo abusada. Eu queria que a senhora explicasse o que aconteceu, viu? Olha só, a doutora Maura de Oliveira foi abusada sexualmente na infância e começou a ser abusada aos 6 anos de idade, é isso? Aos 6 anos de idade. Explica pra gente o que aconteceu com a senhora, porque a senhora é uma testemunha viva. Sim. Da negligência pública, da necessidade, contando a sua história, para que as pessoas não caiam na conversa fácil do pedófilo, na conversa fácil e no encanto do abusador. Exato. Esse encanto é preciso desmistificar, porque falamos assim, nossa, mas é um monstro uma pessoa que faz isso com uma criança. Não, não é um monstro. Assim como o abusador que abusou de mim na infância não era um monstro. Era um oficial do Exército, uma pessoa bem relacionada socialmente, culturalmente. E ele era um abusador, ele era um pedófilo. O desejo dele, a lascívia dele estava num corpinho infantil. Importante tirar e quebrar vários tabus. Ele era doente? Não, porque um pedófilo não é doente. Ele tem essa estrutura direcionada, né? Ele gosta, o prazer dele vai além do físico, é um prazer que atinge a parte psíquica dele. Então, ele quer a submissão daquela criança, ele quer usar aquela criança como um objeto. E assim aconteceu na minha história. Aos 6 anos,
A história é grande, eu vou resumir um bocadinho, porque eu fui uma criança roubada da minha mãe, então eu passo por todas as negligências que nenhuma criança deveria jamais conhecer. Aos 4 anos de idade eu fui roubada da minha família, alguma coisa não deu certo, eu me tornei uma moradora de rua. Dos 4 aos 6 anos eu fiquei nas ruas. E aos 6 anos uma família me levou e um idoso, o patriarca da família, foi o primeiro abusador. Depois, aos 10 anos de idade, o genro desse patriarca passou a ser o abusador, até os 16 anos. E é importante falar desses 16 anos. Vimos aí o tempo todo nas redes sociais, criança abusada dos 4 aos 10, dos 6 aos 10, e há comentários maldosos, doloridos, que tornam essa dor, revitimizam ainda mais a criança e a vítima, né, sendo vítima. Fala-se assim, por exemplo, mas 4 anos sendo abusada, estava gostando. Será que não estava gostando? É algo que a gente precisa romper, quebrar. Não existe o gostar. Existe uma criança indefesa em todos os sentidos, uma criança que não tem entendimento do que está acontecendo e ela está sendo vitimizada. Ela é sempre a vítima. Eu, aos 16 anos, era vítima ainda. Eu não era uma mulher. Eu não era alguém com conhecimento ou sustento emocional para sair daquilo que eu estava vivenciando. Muitas crianças agora, você que está na sua casa, você mamãe, papai, titio, vovó, pode ter uma criança que está sendo abusada dentro da sua casa e você não sabe, você que é adulto, e nem ela. Porque nós não damos à criança o conhecimento do corpo dela. Nós não dizemos à nossa criança onde são as partes íntimas, onde são as partes privadas. Nós tratamos o corpo da criança como se fosse um poste na rua, público. Qualquer pessoa toca na nossa criança. Qualquer pessoa beija, abraça, e nós adultos estimulamos a isso. Nós dizemos, vai lá dar um beijo no tio, vai lá no colo do tio, vai lá e a criança muitas das vezes não quer. Nós obrigamos, porque nós não queremos ganhar o rótulo de que não educamos adequadamente. Então nós temos aí um monte de situações que ocorreram na minha infância, dos 6 aos 16 anos, eu não tive infância, eu não tive adolescência, tudo isso foi roubado de mim, o sonho, porque uma criança precisa ter a leveza da infância. É mágico, é o período mágico da vida, de nossas vidas. Ninguém nasce adulto, todos nós somos crianças, fomos crianças. E essa infância é tão importante que nós só vamos saber, pensa numa árvore, uma macieira. Essa maçã vai estar bonita e vai estar gostosa e vai estar apetitosa se ela for tratada, se aquela raiz for tratada. Se nós não cuidamos, ela vai estar uma fruta ruim, não vai vingar, como costumamos dizer, pois a criança também não vai vingar na idade adulta. Uma criança adoecida na infância, com abuso sexual, ela é um adulto adoecido emocionalmente. Como é que a senhora conseguiu se desvencilhar disso? Foi muito difícil. Dos 6 até os 16 anos, a história é gigante. Eu conto até toda essa história no primeiro livro, que é O Menina de Ontem, que eu lancei em 2007 no programa do Jô Soares. A história começa aqui no Rio de Janeiro. Esse primeiro pedófilo, que é o patriarca, é um comerciante. Em seguida, quando eu estou com 10 anos de idade, entra na história o segundo pedófilo, que é esse homem que é genro do primeiro pedófilo, né? E ele é, então, uma pessoa do Exército, um oficial do Exército, é transferido para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, eu vivo com eles até os meus 13 anos de idade, já acontecendo todo o abuso sexual lá, né, de formas horríveis, sempre com muita violência. Aos 13 anos, esse abusador ele foi transferido para o Acre, para o estado do Acre. E lá fui eu com essa família. Eu era a empregada da casa, né, a escrava da casa, cuidava dos 2 filhos
das 2 crianças que nasceram nas minhas mãos. Mas só um minutinho. Nesse tempo todo a senhora tinha consciência que estava sendo abusada? Eu tinha consciência de que algo horrível acontecia, mas eu não sabia que aquilo era abuso. Porém, algo que foi a salvação da minha vida. Eles me colocaram na escola, porque a dona da casa, a esposa do abusador, era uma assistente social. Então ela me chamou e disse, nós vamos ter que colocar você na escola, senão os vizinhos vão dizer que nós estamos abusando aqui de uma criança, forçando a trabalhos domésticos. Então eu fui parar na escola, que era o sonho da minha vida, era ir para a escola. E nessa escola eu aprendi então a ir desenvolvendo as habilidades de estudo, e foi esse estudo o grande trampolim para a minha liberdade. Como ela era assistente social, ela tinha, e era uma família muito culta, eles possuíam aquelas bibliotecas gigantes em casa. E aos 8 anos, eu até contei isso no programa do Jô Soares, eu assistia a uma entrevista dele e perguntavam como que ele era respeitado e uma pessoa muito inteligente. E ele respondeu que era porque ele lia muito. E eu assisti essa entrevista pela brechinha, eu tinha 8 anos de idade. Foi a grande virada da minha vida. Eu entendi assim, nossa, eu tenho que ler muito. O Jô dizia assim, eu leio até caixinha de creme dental quando estou no banheiro. E eu passei a ler as caixinhas de creme dental. E passei a ler também todos os livros desta dona da casa, da esposa do abusador. E ali eu passo a compreender que o que ele fazia comigo era o abuso sexual e que eu não era a única vítima, que existia, além de mim, muitas outras crianças, que até então eu achava que tudo aquilo que acontecia comigo era porque eu não tinha uma mãe, um pai, alguém que me amasse. Eu era muito judiada naquela casa, de todas as formas. Meu rosto era passado no chão, se não estivesse bem encerado, a panela, se não estivesse bem areada. E é importante citar esses exemplos que aconteceram na minha vida, como eu comer junto com os cachorros. Era eu já quem fazia a comida da casa, num banquinho de madeira colocado na beira do fogão, da pia, do tanque de lavar roupas. Mas eu só comia os restos, que era colocado ali numa panela gigante, com angu para os cachorros. Isso já era um outro tipo de abuso também. Sim, eu vivi todos os demais horrores. E se eu tivesse que escolher continuar vivendo o meu rosto sendo esfregado no chão e todas as demais mazelas, a experimentar uma única vez do abuso sexual, vocês não tenham dúvida de que eu continuaria com o meu rosto no chão até hoje. É a pior dor que alguém pode passar, é a pior humilhação, é além do corpo físico, fere a alma. E por toda essa dor, eu sabia que não tinha ninguém para lutar por mim. Nos livros eu compreendi que eu poderia buscar a justiça aos 16 anos, porque naquela época, eu tenho 53 anos hoje, não existia ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou nesse ano 32 anos. Então, a única forma que a justiça poderia me escutar era quando eu completasse 16 anos. E eu fui sozinha ao fórum da cidade, em Rio Branco, procurar ajuda ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi dessa forma que eu entrei no fórum, tendo juntado dinheiro dos 13 aos 16 anos, eu vendia lanche no Instituto de Educação, eu vendia cola. As pessoas me contratavam para eu dar cola na hora das provas, e eu juntava todo esse dinheirinho e cheguei no fórum com um saco de dinheiro pedindo ao presidente da Ordem que pudesse me tirar daquela casa. E um detalhe muito importante, em nenhum momento esse advogado me escutou. Essa escuta é de extrema importância, é diferente de ouvir. Escutar é você entrar no universo que está sendo contado a você, para você criar a empatia. E ele me escutou e eu, obviamente, como a grande maioria das vítimas até hoje, contava dos maus tratos físicos, mas não do abuso sexual, porque eu tinha vergonha, medo, culpa. Então eu não falei. Ele, pela sabedoria dele, junto com o juiz de menores, o Dr. Francisco Praça, eles viram que existia algo a mais naquela minha história. E eles desvendaram tudo isso, e eu consegui, aos 16 anos,
ter a liberdade de sair daquela casa onde eu era abusada. Fiquei sob a guarda, posse de guarda do juiz de menores, e a minha história começa ali, lá no estado do Acre, em Rio Branco, começa uma nova possibilidade de viver. Eu vou pedir licença, senhora, por alguns minutos, para o nosso primeiro intervalo. Você vai ficar sabendo o que aconteceu com os pedófilos que abusaram da doutora Maura de Oliveira daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, sessentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a doutora Maura de Oliveira. Viu que o assunto é gravíssimo e precisa merecer a atenção de todos nós. Então, doutora Maura, o que aconteceu com esse casal, meu Deus do céu? Bom, infelizmente, como na grande maioria das situações até hoje, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, porque naquele período, o juiz e o advogado foram maravilhosos comigo. Eles conseguiram, habilidosamente, fazer com que o pedófilo assumisse. Houve ali uma audiência e o pedófilo assumiu, mas o advogado e o juiz me chamaram, me disseram tanto de coisas que iria acontecer com os dois, eles iriam ser presos. Era o Acre, né? Ali eu estava como uma criança sequestrada. Então, ele responderia por vários crimes, além da pedofilia. Mas aí eles me perguntam o que seria da vida das duas crianças. Existiam duas crianças na história, filhos do abusador. E só que quem criava essas crianças era eu. Quando eu tinha 8 anos de idade, nasceu um menininho. E eu criava aquele menininho, eu amava aquele menininho. Quando eu estava com 10 anos, nasceu uma menininha. E era a única coisa de referência, de amor que eu conheci na minha vida até os 16 anos, foram aquelas duas crianças. E eu fui, de certa forma, revitimizada mais uma vez, quando colocam nas minhas mãos a responsabilidade de o que será da vida desse abusador e dessa mulher. E eu pedi ao juiz que não os prendesse, para que as crianças não ficassem sem os pais. Mas ele não poderia, esse casal, ele não haveria a possibilidade deles se tornarem abusadores dos próprios filhos? Sim, não só dos próprios filhos, como de outras crianças. E isso aconteceu, não sabe? Eu não tenho esse conhecimento. E na época, né, eu sou uma criança ainda, aos 16 anos, porque eu não era uma moça. Eu carregava, como é o normal, eu carregava ainda a dor dos 6 aninhos de idade. Ali, a minha preocupação naquele momento era o que seria da vida das duas criancinhas sem pai e sem mãe, porque a minha vida já era terrível sem pai e sem mãe. Então, eu passo a ter dó. Mas o que aconteceu com você de violência, de fato, foi com conjunção carnal mesmo? Ambos, os dois pedófilos. Olha isso, gente. É o que acontece diariamente. Acabaram sendo soltos? Sim.
Eles foram soltos. Um deles já veio a falecer, né, que era o mais idoso, e existe um ainda que está vivo. A partir daí, dessa audiência e dessa decisão judicial, a sua vida mudou? Como é que foi? A minha vida começa, eu até digo isso lá no Acre, eu nasci novamente no Acre. Aos 16 anos, começa tudo a acontecer na minha história. Eu já estou na faculdade, aos 16 anos, eu presto meu primeiro concurso público, apoiado pelo juiz de menores. Então, vejam que na minha cabeça, né, demorou muito tempo para eu fechar esse quebra-cabeça. Mas tanto o advogado quanto o juiz, eles foram maravilhosos comigo o tempo inteiro. Eles me orientavam onde eu deveria prestar o concurso, o que eu poderia fazer. Até os 18 anos, eu fiquei sob esta guarda deles. Mas, de certa forma, só um minuto, de alguma forma, esse juiz, ele também não foi negligente na hora de julgar aquele casal? Sim. Ele colocou na minha mão o que deveria acontecer na vida. E jamais se pode colocar nas mãos de uma criança a responsabilidade que é a do adulto. Não caberia a mim dizer o que poderia acontecer na vida deles, se seriam presos ou não. A lei deveria acontecer. Desculpa, eu sou assim mais... Esse juiz também foi tão vagabundo quanto o vagabundo do estuprador e do abusador, não é isso? Mauro, na minha concepção, como eu não tinha nada e eu passei a ter duas pessoas que me orientavam, olha, vai ter o concurso da Secretaria de Educação, você vai lá, vai tirar sua carteira de trabalho, você vai fazer esse concurso. Olha, vai ter o concurso da Assembleia Legislativa. Para mim, eles fizeram um papel de pai. Naquele momento, eu não fiquei órfã mais. Então, ele era um juiz da autarquia militar. Era uma época que o militarismo era muito forte, né? Muito mais do que hoje. Então, creio que, obviamente, né, que houve a negligência, não era eu que deveria decidir absolutamente nada, mas a minha vida passa a ser, ali aos 16 anos, lembra que eu conto para vocês que aos 12, quando eu conheci os livros de psicologia, quando eu conheci Freud, Lacan, eu já tinha conhecimento de que eu não era a única vítima. Então, o que eu faço da minha vida até hoje? Ou eu correria atrás do meu prejuízo, da minha própria vida, ou eu me lançaria no mundo para ajudar a todas as crianças que, com certeza, né, eu ainda tive toda uma força para juntar o dinheirinho, para planejar a minha saída daquela casa. Mas nem todas as crianças até hoje, nem todas as pessoas abusadas conseguem ter a força que eu tive sozinha. Então eu uni tudo que eu tenho de força desde aquele período até hoje para não permitir que o que aconteceu comigo continue a acontecer com todas as crianças. Então eu passei a ser... Essa foi a grande virada. Essa foi a grande virada. Sim. Já desde os 16 anos. Eu passei a ser voluntária do Lions Club, lá em Rio Branco, uma grande professora, que é minha amicíssima até hoje, a Carminha Pismel, que era do Lions, passa a me conduzir junto com adultos e a gente passa a trabalhar o combate e a prevenção do abuso sexual infantil, da pedofilia e da exploração sexual infantil. Demorou demais, né, Mauro? Porque daquela época até hoje a gente continua lutando. Pois é, mas aí nesse período, eu vou pedir uns minutinhos para o nosso segundo intervalo, mas eu vou antecipar o que a gente vai falar no próximo bloco. Você se tornou a maior, seguramente, do Brasil inteiro, a maior pessoa mais preocupada, mais empenhada na diminuição desse crime que deveria ser qualificado como um crime hediondo. Sim. Não é isso? Palestrando, conversando, indo para a estrada com apoio da Polícia Rodoviária Federal, indo a ministérios, indo nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, partiu para uma campanha dia a dia de convencimento para a diminuição
da pedofilia e do abuso sexual infantil e no adolescente também. Você vai conhecer mais da doutora Maura de Oliveira daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje. Estamos conversando com a embaixadora no combate ao abuso sexual infantil e a pedofilia. Maura de Oliveira, nesse novo cenário, explica pra gente quem são esses personagens. Bom, a partir da minha dor, a partir de tudo que aconteceu comigo, eu me torno uma personagem, eu me torno aqui a Maurinha, e essa personagem vem trazendo uma família de outros personagens, menininhos e menininhas, são vários, eu me torno uma escritora, escrevo tudo sobre o abuso sexual infantil, sobre a exploração, sobre a pedofilia, e crio o projeto Anjos na Estrada. Além disso, temos também um selo educativo, e a ideia é o quê? Exatamente desenvolver na sociedade uma mudança de comportamento, porque já é sabido que até hoje, se aconteceu comigo na minha infância, e até hoje, a cada 1 hora, 4 crianças são abusadas, alguma coisa está dando de errado na educação. Alguma coisa está sendo falho, porque o abusador ele entra numa lacuna deixada pela família. E essa é uma lacuna que, em geral, é uma lacuna de conexão afetiva. Está faltando amor na relação de pais, mães, responsáveis com seus filhos. O que é essa conexão afetiva? Está faltando o pai jogar bola, mãe ir para a cozinha junto, mãe brincar, mãe ensinar. E através dessa metodologia, eu estou ensinando o consentimento do corpinho, os limites do corpinho. Ensinar, por exemplo, onde é que pode se tocar no menino. Qual é a parte íntima e qual é a parte privada? Ensinar que é preciso falar para a criança o nome verdadeiro. A criança precisa conhecer que a parte íntima do menino é o pênis e é o bumbum. E que ninguém deve tocar nessa parte íntima. Nem um adulto tocar na criança e nem a criança tocar na parte íntima de um adulto. E que as partes privadas, que são a barriga, a perninha, a boca, nós cometemos erros que naturalizam o abuso. Assim como nós estamos aí numa grande vertente, né, de erotização infantil, de adultização, através de danças sexualizadas, criancinhas bem pequenininhas dançando músicas que estão direcionando essa criança e facilitando ao abusador para que entre na vida dessa criança. Então, nós falamos, por exemplo, do beijinho, aquele selinho que, de repente, mamãe, papai e titio dá aí na sua criança, evita, porque a criança não vai compreender quando é um beijinho de afeto e quando é um beijo do abusador. Em cerca de 90%, o abusador é alguém muito próximo da criança, seja pai, avô, avó, tem mulheres pedófilas também. Então, nós precisamos desenvolver, tanto em meninos quanto em meninas,
o limite corporal. Onde é que pode tocar na criança? Você que está aí com a sua criança em casa, eu faço o que com meu filho agora? Não permita que adulto nenhum abrace seu filho, toque no seu filho. A vigilância, a supervisão é a única arma que você tem para proteger a sua criança do abusador e do pedófilo. Quer abraçar seu filho? Quer tocar no seu filho? Fazer um carinho àquele vizinho? Alguém, o amigo, seu melhor amigo de infância, né, que come churrasco na sua casa todo domingo? Ele pode ser o abusador. Qualquer um pode ser o abusador. Não existe perfil. Ele não é um monstro, ele não tem cara feia, ele é aquela pessoa que você confia, porque o abusador faz isso, ele cria uma validação na sociedade, é aquele acima de qualquer suspeita. Então, se você não sabe qual é o perfil do abusador, você vai criar um hábito no seu filho, de que qualquer pessoa pode tocar na mãozinha, no ombro, na cabecinha, quer dar um beijinho? Dá um beijinho na testa, na menina da mesma forma. E a menina, olha aqui a parte íntima, muito importante na menina, é a vulva. E você que chama de borboletinha, de biscoito, o abusador se aproveita disso. A criança chegou na escola contando para a professora, papai comeu meu biscoito. E a professora achou que era normal, óbvio. Ela não sabia que na casa da criança a vulva era chamada de biscoito e que essa criança estava sendo abusada. O peitinho ou mamilo faz parte da parte íntima da criança e também o bumbum. Quais são as partes privadas que também não podem ser tocadas? A perninha, a barriguinha, a boquinha, tanto no menino quanto na menina, aquele famoso selinho que a gente acaba se acostumando achando que é uma troca de afeto com a criança. Vamos modificar a forma que você trata a sua criança. Aquela criança que você está em casa com uma visita, e lá vem a criança do chuveiro, ainda não terminou de se enxugar, e vem a criança peladinha na sala, você agora mude o hábito. A criança vai trocar de roupa dentro do banheiro. Ensine a independência. Quem é essa criança? Qual é a facilidade que essa criança pode dar ao abusador? A criança que não tem independência, aquela criança que você não ensina a se limpar na hora que faz o xixi, que faz o cocôzinho, a hora de tomar o banho. Você cria uma independência com o seu filho. Mas, Mauro, e aí? Desde que idade que você tem que cuidar do seu filho para que ele não seja abusado? Desde a barriga. Desde que você está grávida, porque abusadores trocam informações entre eles, eles são extremamente unidos e eles falam, olha, estou doido que nasça logo, a minha menininha está uma delicinha, eu já pedi para o médico adiantar a cesárea, ela está com 8 meses e eu não vejo a hora de pegar aquela menininha. Aquela menininha é o bebê que ainda está na barriga da mãe. E que muitas das vezes esse pedófilo só está esperando para ela nascer. O que você vai fazer, mamãe? Dá licença, filhinha, mamãe vai trocar a fraldinha. Dá licença, mamãe vai passar o remédio. É necessário saber quem vai tocar no seu filho, como vai tocar, que tipo de toque é esse? É um toque de carinho? Um remédio não precisa ser acariciado. Quem vai tocar, de que forma, quando? Quais são os momentos que alguém pode tocar no seu filho? Todos os cuidados são essenciais. É a única forma, Mauro, da gente coibir e facilitar o abusador. Ele não vai bater na porta 1000 vezes. Ele vai abusar da criança que tenha mais facilidade. Espetáculo, né, gente? Super explicativo. Infelizmente, a gente não tem todo o tempo necessário neste programa. Vamos ao intervalo? Rapidinho a gente volta. Estou gostando muito dessa entrevista com a embaixadora no combate à pedofilia e também ao abuso, né, gente? Rapidinho a gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu.
Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com Maura de Oliveira, embaixadora no combate à pedofilia e ao abuso infantil. Infantil e de adolescentes também, Sim, né? sim. Doutora Maura, infelizmente, eu gostaria de ficar aqui horas, porque o assunto é super importante, mas já fica desde agora um convite para a gente voltar a falar, integrar nessa campanha, que, olha, gente, é uma campanha para todos nós, né? Para todos nós. Então a gente tem aqui na tela, tem aqui os números para denunciar, né? Disque 100, PRF 191 ou Instagram Anjos Maura de Oliveira. Denuncie. Cada vez que a gente não denunciar, o abusador fica numa zona de conforto e, infelizmente, vai fazer muito mais vítimas. E pode fazer o seu filho ou a sua filha. Todas as crianças estão vulneráveis, infelizmente. Então, nós precisamos ensinar, combater, prevenir, acolher e educar. São as grandes armas que nós temos contra esse mal tão grave que infelizmente perdura aí por toda a nossa vida, né? Historicamente, as nossas crianças vêm sofrendo e já é hora da gente dar um basta. Eu só tenho a agradecer a todos e dizer que essa é uma luta que a gente só ganha juntos. Temos que dar as mãos, precisamos dessa grande união e fortalecer como prioridade a nossa infância. Eu queria registrar agora, no final do nosso programa, que eu recebi um telefonema do senador Carlos Portinho, falando sobre esse teu empenho, essa sua luta contra o abuso infantil e a pedofilia. E ele enfatizou muito, pedindo, Mauro, dá uma olhada, entrevista a Maura de Oliveira, é um assunto super interessante, eu estou empenhado. E é raro, eu estou fazendo esse registro, porque é raro a gente ver um político se dedicando a causas como essa. O ideal é que todos abraçassem, mas eles são impacientes quando ouvem e não tem paciência, está numa reunião, tenho um compromisso, tenho isso, tenho aquilo, todos os motivos do mundo para não se engajar em campanhas belíssimas e necessárias como essa. Por isso queria cumprimentar aqui ao senador, seguramente o melhor senador do Rio, que é o nosso querido Carlos Portinho, que pediu, que solicitou, que mandou, ele manda aqui, ele mandou que eu fizesse essa entrevista. Eu estou muito feliz por ter entrevistado você, viu, Maura? Eu só tenho a agradecer. O senador Carlos Portinho é o padrinho, né, junto com a PRF, para que esse projeto se estenda para todo o Brasil. O nosso desejo é que em 2023, juntos com o senador, nós vamos atingir mais de 500 mil crianças. Então, isso significa que serão multiplicadoras, né, como nós já estamos nas escolas, nas estradas, e nós vamos conseguir, com a ajuda do senador, ampliar muito mais. Fica a minha gratidão ao senador, que é um grande amigo de muitos anos e com certeza é o nosso maior senador. Obrigado, Maura. Conversei com Maura de Oliveira. Cadê meu presente, pelo amor de Deus? Pois é, eu tenho aqui um presente especial para dedicar ao senhor. Mauro, esse é o livro Desmascarando a Pedofilia. Esse livro durou 12 anos para ficar pronto. Foram aí 900 vítimas trabalhadas, todas extraídas da DECAV, que é a nossa grande delegacia, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. E temos o livrinho infantil, Anjos, Aprender para se Defender. E esse livrinho é distribuído em todas as estradas e escolas,
Nós estamos A levando... PRF tem ajudado muito, Sim, né? muito, muito. Abriu as portas, escancarou todas as portas da prevenção a esse mal absurdo e que a gente precisa juntos combater. Obrigado, Maura de Oliveira. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.